Olá a todos! Uma janela feita à mão, quase sem ferramentas e, muito menos, sem máquinas. Uma janela sem madeira e sem plástico que qualquer pessoa pode fazer em meia hora. Não é necessário ter nenhuma habilidade para fazer isso. Uma janela que, na minha opinião, pode concorrer justamente ao título de janela mais barata e simples de fazer do mundo. No projeto da casa com custo de apenas $1.000 americanos e uma área de 50 metros quadrados, o que equivale a apenas 1.080 rublos russos, eu já fiz 5 tipos de janelas simples, muito simples e baratíssimas. E eu achava que já tinha feito o suficiente com elas, mas de repente tive uma ideia. Não consegui parar. Espero que essa informação seja muito útil para muitos, especialmente nas condições atuais, que claramente não nos prometem um futuro próximo cheio de perspectivas financeiras brilhantes. Estou marcando onde ficará a janela, que escolhi posicionar no centro da parede oeste, sob a escada para o segundo andar. Na altura escolhida, tracei uma linha horizontal. A janela será pequena, quero testar o método nela primeiro. Pela frente me espera uma luta séria pelo bem-estar pessoal. Por isso, sugiro que, sem demora, você se inscreva no canal Canções e Acha Kosiak. Nessa situação, para nós, pessoas que constroem, é melhor ficarmos juntos. Há muito tempo me perguntam como instalar janelas em paredes de baixo custo. Agora vou mostrar. Encontro o centro entre os montantes da estrutura. Uso um vidro duplo pronto. Nele também encontro o centro. Alinho os 2 centros e marco os cantos. Adiciono cerca de 7 milímetros de cada lado e desenho um retângulo que, por causa desses milímetros a mais, fica um pouco maior que o tamanho do vidro duplo. Para os espectadores habituais, lembro, e para os novos, informo que as paredes que preenchem o espaço entre os montantes da estrutura são de poliestireno extrudado, com ambos os lados revestidos com argamassa e malha de fibra de vidro resistente a álcalis para reforço. Essa mistura é usada para colar placas de poliestireno e lã mineral nas fachadas dos edifícios e para criar uma camada de argamassa armada nessas placas. As paredes obtidas dessa forma se transformam em um material compósito, no qual funciona o efeito de painel sanduíche. Elas são bastante resistentes. Com uma espessura de núcleo de poliestireno de apenas 3 centímetros, são alcançadas características de isolamento térmico equivalentes às de paredes feitas de vigas de madeira com 15 a 20 centímetros de espessura. Eu descobri isso através de comparações. Nas tabelas comparativas, que existem em grande quantidade na internet, para minha casa leve com um orçamento tão baixo que bate recorde, que estou construindo em um clima relativamente ameno da Bielorrússia, considero isso suficiente. Ao aumentar a espessura do poliestireno, melhora-se essas características em qualquer clima, mesmo os mais rigorosos. Apesar da leveza e da aparente fragilidade da parede, para abrir nela um vão para a janela, é preciso trabalhar bastante. As misturas que contêm cimento atingem resistência máxima em 28 dias, sendo agora bem mais resistente do que logo após a fabricação das paredes. O vidro insulado de 2 câmaras é só um pouco mais fino do que as paredes da minha casa. Por quê? Ao fabricar esta janela, eu voltei a usar um vidro duplo pronto. Em quase todas as versões das janelas que fiz antes, exceto a primeira, eu mesmo fabricava o vidro duplo de várias maneiras. Essas opções são boas quando o vidro foi obtido de graça ou por preço muito baixo, como de caixilhos antigos e inutilizados. Percebi que atualmente os comerciantes cobram valores altíssimos pelo vidro, um preço inacreditável. Acredito que isso ocorre porque, nas últimas décadas, as pessoas deixaram de fabricar suas próprias janelas e de instalar o vidro. Agora compram janelas plásticas prontas, já com vidros duplos. Os serviços de corte de vidro tornaram-se exclusivos e pouco procurados, elevando os preços. Antes, havia cortadores de vidro em toda esquina. Se você achar a fábrica de vidros duplos mais próxima e acessar o estoque,
pode negociar vidros duplos com defeito de tamanho por metade do preço, ficando mais barato que vidros comuns. Foi assim que consegui esse vidro duplo e reservei mais uma dúzia. Primavera, beleza e buracos nas estradas. Este ano, aqui na região de Gomel, eles nem estão com pressa para fazer o reparo dos buracos. Alguns buracos já têm a profundidade de meia roda. No nosso espaço pós-soviético paira o espírito de recriação da URSS. Os inúmeros buracos nas estradas, talvez, sejam os primeiros sinais de que algo não saiu como planejado. Não tenha medo. Talvez com mais velocidade, não. Ou talvez as autoridades locais só ignoraram a estrada. Será necessário um pouco de espuma expansiva, cuja variedade ainda é bem grande. Na URSS, haveria no máximo uma opção, e seria difícil de encontrar. A URSS era um paraíso para os preguiçosos, que sempre podiam justificar sua inatividade pela falta de materiais. Do outro lado, prendi temporariamente 2 ripas para que o vidro não caísse. As próximas ações não precisam de comentários. Comprei um tubo pequeno de espuma expansiva para economizar, mas ele já é suficiente para várias janelas assim. Nunca vi tubos pequenos para a pistola profissional que uso. Não dá para dosar a espuma com precisão e exagerei. Depois, você vai precisar de qualquer tipo de ripas com a mesma espessura. Você pode usar pedaços de cantoneiras plásticas como essas ou sobras de canaletas de cabo. Eu vou usar pedaços de espaçadores de alumínio de vidros duplos que consegui de graça no mesmo lugar onde peguei o vidro duplo. Eles têm perfurações, pequenos furos. Dentro deles é colocado sílica gel. Ele absorve bem a umidade e seca o ar. Por isso, os vidros duplos não embaçam por dentro. Praticamente é uma folha de alumínio, mas colada com os vidros, formando uma estrutura bastante resistente. Tecnologia, né? Resumindo, basta um sarrafo reto da espessura desejada para os acabamentos. Eu até fui atrás de acabamentos de madeira prontos para comprar. O rublo bielorrusso caiu em fevereiro e os comerciantes aumentaram os preços. Mesmo com a recuperação da moeda, os preços não baixaram. O problema não é a cotação, mas sim os comerciantes espertos. Pensei, com o coração apertado, em gastar meu dinheiro suado numa moldura de madeira ruim e resolvi buscar uma alternativa quase gratuita. Aliás, em uma janela dessas, a moldura tem apenas um papel decorativo. É questão de costume nosso. Colei as ripas com fita dupla face. As molduras terão 7 centímetros de largura. Para que o vidro duplo dure mais, é recomendável proteger a faixa preta ao redor do perímetro da exposição à luz solar. E nossa moldura, feita com a tecnologia de cauda de andorinha, vai escondê-la. Estou preparando a mistura que usei para fazer as paredes. Aliás, a cola para azulejos também deve servir. Nós a usamos para aplicar a textura de tijolo nas paredes da casa e no nosso projeto do tipo Euro, a Eurolatrina, com as letras M e F localizadas no final do terreno. São tiras feitas de sobras de tela de fibra de vidro para reboco usadas nas paredes da casa. No começo, fiz o possível para nivelar ao máximo a argamassa aplicada entre as ripas. A mistura é pegajosa e viscosa, por isso usei o método de batidinhas, que já criava relevo abstrato ao decorar imitando a alvenaria de tijolos. Lembro que nossa Eurolatrina externa foi feita com essas paredes compostas caseiras, totalmente sem estrutura. Das ripas finas de madeira,
Ficaram apenas a moldura e o acabamento da porta. Ele resistiu bem ao inverno, como mostram as imagens. Cobri o telhado com impermeabilização antes do inverno. Colei uma pingadeira de metal e passei impermeabilizante na junta inferior. Não apareceu nem a menor rachadura. Está firme como uma rocha. Para quem quiser criticar esse tipo de janela, lembro do uso de blocos de vidro que são assentados diretamente na argamassa. Os espaços preenchidos por eles também são considerados janelas. Isso pode ser chamado de envidraçamento sem moldura. Isso não é uma novidade, já é utilizado na construção de casas com estrutura de armação. Mas ao usar paredes dessa construção, a localização das janelas não precisa ser alinhada com os montantes da estrutura, o que é muito mais conveniente. Considero uma ótima opção para obter rapidamente uma janela fixa. Se não contar o tempo de secagem da argamassa nas molduras, essa janela vai levar apenas meia hora do seu tempo. Ao redor do vidro duplo, há uma parede com núcleo de poliestireno expandido que funciona como moldura. Por isso, acredito que essa janela pode ser chamada de janela de poliestireno expandido. Se você precisar de janelas que abrem, dê uma olhada no canal do YouTube Pesni Yashi Kosiaka, na playlist Dom Zamil Dolarov. Lá você encontrará pelo menos 4 maneiras muito simples de fazer janelas que abrem, também sem o uso de máquinas e com os materiais mais acessíveis. Por isso, deixe seu like e inscreva-se no meu canal, siga meu Zen e TikTok, os links estão na descrição do vídeo. Lá também estão os links para os vídeos do projeto Dom Zamil Dolarov. Ative o sininho para receber todas as notificações e assim eu vou te manter informado. Que haja paz no mundo inteiro. Obrigado.